Fala galera, tudo bem? Como é que vai? Aqui é Marcos Martins. Vamos fazer aquela análise da quinta rodada da Bundesliga? Segue! Pois bem, chegamos à quinta rodada da Bundesliga. Vamos fazer aquela análise que eu prometi para vocês que a gente faríamos durante toda a competição. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês fizessem aquilo que é importante para todo canal do YouTube. Deixa o like, compartilha, deixa um comentário. Quanto aos novos inscritos que têm chegado, eu só agradeço e deixo um abraço para todos vocês que estão chegando ao canal, que estão se inscrevendo. Espero que vocês continuem com a gente, certo? Vou trazer para vocês aqui na tela a planilha com os resultados de todos os jogos. Tivemos aqui uma vitória interessante do St. Pauli. Tivemos a goleada do Borussia Dortmund que abriu a rodada na sexta-feira. O grande jogo da rodada, o Bayern de Munique empatando com o Leverkusen em 1-1. O jogo tiroteio, que sempre tem algo do tipo na Bundesliga, que foi o 4-3 do Werder Bremen para cima do Hoffenheim. E o Eintracht Frankfurt que assume a vice-liderança, batendo o Holstein Kiel por 4-2. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses jogos. O Stuttgart empatou com o Wolfsburg e vamos começar com o Borussia Dortmund 4 e Bochum 2. Foi o primeiro jogo da rodada, abriu a rodada na sexta-feira e esse tipo de jogo é o que eu chamo de o jogo conta de luz. Ele tem que ser vencido. Assim como a conta de luz ela tem que ser paga obrigatoriamente, se você quiser esse jogo, o Borussia Dortmund não pode perder. Contra um dos piores times da competição, dentro de casa, com um elenco caro, o Borussia não pode se dar o luxo de perder pontos pro Bochum. E eu vou te falar uma coisa, viu, cara? Quase perdeu. O Bochum chegou a estar vencendo por 2-0 no primeiro tempo e poderia ter feito 3 com uma chance na cara do Kobel, assim, na cara do goleiro, que foi desperdiçada. O fato é, o Bochum poderia ter enfiado um 3-0 no Borussia Dortmund dentro do Signal Iduna Park. No primeiro tempo, a equipe se perdeu completamente. Algumas mudanças o nosso amigo Nur Sahin fez pro jogo. Uma delas principalmente foi a mudança do trio de zagueiros com o Zul, o Schlotterbeck e o Waldemar Anton. Ele voltou a jogar com uma linha de 4, deslocou o Risson da direita para a esquerda e trouxe o Jan Couto, que fez o seu primeiro jogo assim como titular, entrando na equipe, ficando até o final, e foi mal. Vamos logo fazendo logo a análise que tem que ser feita. Foi mal o Jan Couto, assim como completamente toda a defesa. Sistema defensivo, não apenas individualmente, mas sistema defensivo. Todo mundo foi muito mal. Quem não foi mal que a gente pode tirar é o Guirassy. Guirassy no 2-0, quando estava 2-0, salvou a equipe, fazendo um golzinho de cabeça que foi importante para colocar o Borussia no jogo, e depois sendo importante e decisivo para o segundo tempo, em que o Borussia pressionou, voltou a campo, tentou fazer alguma coisa de interessante e conseguiu virar o jogo. Importante a gente entender uma coisa: o futebol do Borussia está muito abaixo, muito abaixo. A pressão ela tem que ser grande mesmo. O alerta vermelho já foi ligado, que se os resultados enganavam de certa forma nesse início de temporada, as atuações elas não enganavam, sempre eram muito ruins, sempre é um Borussia muito exposto. Além disso, sempre um Borussia muito lento na criação, uma transição da defesa para o ataque. O alerta vermelho já está ligado pelas bandas de Dortmund e o Borussia é fraco e não é condizente com o elenco que tem nas mãos. O Borussia é o quinto colocado agora com 10 pontos, em 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. 11 gols feitos, 9 tomados. É muita coisa, cara. Um saldo de 2. Já o Bochum entrou na zona de rebaixamento com 1 ponto em 5 jogos, nenhuma vitória, um empate e 4 derrotas. Um saldo de -6. É uma das piores defesas da competição, ao lado de Hoffenheim, Holstein Kiel, Augsburg. Agora vamos falar agora direto. Vamos passar direto pro grande jogo da rodada. Um empate em 1-1 entre o Leverkusen e o Bayern de Munique na Allianz Arena, que é interessante de a gente pensar logo de cara. A defesa do Leverkusen esteve na pauta nas últimas semanas, nos jornais alemães, entre os próprios jogadores, entre o próprio elenco do Leverkusen, que comentou sobre essas questões defensivas. O time estava tomando muito gol. Contra o Bayern, o que a gente viu foi Leverkusen que foi pragmático, foi conservador, defendeu em bloco baixo. Todo mundo esperava um jogo muito aberto. O Bayern que naturalmente fosse dominar a posse de bola, o Leverkusen que fosse ser muito rápido, muito vertical, muito eficiente, como sempre é. Mas o que aconteceu foi que tivemos um Leverkusen que abdicou um pouco dessas suas características habituais com o Xabi Alonso para poder ser conservador mesmo. Para você ver uma coisa, até o gol do Endres, o Leverkusen não tinha chutado uma bola. Esse foi o primeiro chute a gol que o Leverkusen deu na partida, naquele primeiro tempo. É interessante a gente perceber isso. Acho que a defesa foi muito bem. Foi uma aposta, foi uma estratégia de jogo que o Xabi Alonso
trouxe para o Leverkusen. Então, já que nós tivemos um Leverkusen pragmático, diferente de suas outras versões, a gente teve um Bayern muito ativo, uma bola no pé, quase 70% de posse de bola na partida, se não me engano 69% de posse de bola para ser exatos. Rodou a bola, tentou abrir os espaços, mas o Leverkusen foi muito bem defensivamente. Isso é uma atuação que afasta um pouco as críticas sobre o excesso de gols que o Leverkusen estava tomando. E sobre esse Bayern a gente precisa falar uma coisa. Acho que a gente tem sentido uma aura bem diferente, de novidade, de início de trabalho, de algo que pode dar certo no Bayern de Munique. E a gente tem percebido isso principalmente pelas atuações de alguns jogadores, cara. Principalmente por Kimmich. Kimmich foi um dos jogadores ventilados para sair do Bayern nessa última janela de transferência, principalmente no início de temporada. O Kimmich estava sendo ventilado de sair do Bayern. E hoje a gente percebe que ele tem uma posição fundamental no funcionamento da equipe do Kompany. O Kompany, ele repete um posicionamento com o Kimmich que é muito parecido com o que o Nagelsmann fez com o Toni Kroos na Eurocopa. O Kimmich, ele não joga de lateral, diferentemente na seleção alemã, ele joga pelo meio e na saída de bola ele se junta aos dois zagueiros, trazendo uma linha de 3 idêntico ao que o Toni Kroos fez nessa Eurocopa com o Nagelsmann. E o Kimmich faz esse tipo de trabalho. Outro que a gente precisa chamar muita atenção, Olise. Um início de temporada excelente. É algo que já se esperava, porque ele é ótimo jogador. O que tem acontecido é que as características do Olise têm se potencializado pelas características que o Kompany traz para sua equipe, para o seu Bayern. A gente tem que lembrar que o Olise jogava no Crystal Palace, que geralmente se porta para jogar no contra-ataque. Outro que a gente não pode deixar de esquecer é de Pavlovic. Pavlovic também está crescendo nas mãos do Vincent Kompany. É um jogador de uma qualidade interessantíssima. É um jogador que se arrisca. Em jogos como esse, é necessário que os jogadores se arrisquem a fazer um passe mais longo, a fazer um passe mais complicado, um passe no meio da defesa. E o Pavlovic, ele não foge ao jogo, ele não foge a essa característica. É um jogador jovem e de muito futuro. O Bayern segue na liderança do campeonato, está com 13 pontos, 4 vitórias e um empate agora, com 13 de saldo. O Leverkusen é o quarto colocado com 10 pontos, 3 vitórias, uma derrota e um empate, 4 de saldo. São os primeiros colocados, os 4 primeiros colocados. E dentre esses 4 primeiros colocados, vamos passar rapidinho aqui pelo terceiro colocado, o RB Leipzig. Venceu o Augsburg por 4-0, goleou um adversário que tem uma das piores defesas do campeonato. Esse também é um jogo que a gente pode considerar daquela mesma coisa que o Dortmund, né? É a conta de luz. O Leipzig não pode, se quiser ganhar algo a mais, não pode perder pontos pro Augsburg. O Augsburg é uma das piores defesas da competição e agora ele entra de vez aí numa briga para não cair, que ele está por ali junto com o Wolfsburg, com o St. Pauli, Augsburg, Hoffenheim com 3 pontos, Bochum com 1 ponto e Holstein Kiel com 1 ponto. Estão por ali, todos muito próximos à zona de rebaixamento, à zona de repescagem, de playoff, de rebaixamento, acesso. O Augsburg agora é o 15º, justamente com 4 pontos. Os problemas do Augsburg são 14 gols sofridos. Para essa temporada, a gente tem percebido que algumas das contratações para repor saídas, elas não foram das melhores, né? Então a gente, por exemplo, tem o Labrovic, que está no gol, ele não é ali das grandes substitutos pro Damen. O Velu tem errado demais. Kevin Schlotterbeck não é lá grandes coisas. E a venda do Demirovic, que foi ao Stuttgart, ele, cara, expõe mais ainda as fragilidades ofensivas também da equipe do Augsburg. Então a gente percebe que as saídas deixaram lacunas muito grandes no time do Toro e não foram devidamente repostas, né? O Augsburg perdeu os últimos 6 jogos fora de casa. Isso é algo bastante desafiador aí pelo Toro para os próximos jogos. E o que a gente pode dizer é algo que a Kicker falou ali, dando uma pesquisada nas matérias da Kicker. O que a gente pode dizer é algo simples que a Kicker falou, né? Bem-vindo ao Augsburg à batalha pelo rebaixamento. E trazendo ali pro rebaixamento, já para as partes de baixo da tabela, a gente tem uma vitória do St. Pauli, que é algo fundamental. Bateu o Freiburg fora de casa, lá na Floresta Negra. É a primeira vitória do St. Pauli em 13 anos na Bundesliga e a primeira derrota do Freiburg dentro de casa. Para você ver, assim, interessante. Deixo meus comentários aqui para os gols de Saad, que foi importantíssimo para a vitória,
e uma subida importante. É a primeira vitória. Os times que subiram para a primeira divisão, essa é a primeira vitória em 5 rodadas. Já conseguiu despachar o Bochum para a zona de rebaixamento, saiu da zona de rebaixamento, conseguiu despachar o Bochum para a zona de rebaixamento. Já o Freiburg vai fazendo ali é uma derrota meio inesperada do Freiburg. Porque assim, o que se espera do Freiburg para essa temporada é o que ele tem feito nos últimos anos. É uma equipe de um orçamento modesto, mas que é bem trabalhada. Até por isso ele consegue ficar vagando pelas posições de meio de tabela com muita tranquilidade, sem enfrentar grandes dificuldades de para cair e tal. Não, o Freiburg ele tem conseguido ali ficar no meio da tabela com muita tranquilidade. Então essa derrota eu não esperava mesmo. É uma das grandes zebras da rodada. Vamos falar um pouquinho desse 4-3 do Bremen em cima do Hoffenheim. Stach fazendo os seus 3 gols. É um daqueles jogos tiroteio que sempre tem na Bundesliga. Atualmente o Bremen está 10º colocado e o Hoffenheim está no 16º colocado, voltando ali para cima da tabela. Vamos falar um pouquinho do Eintracht Frankfurt. Bateu o Holstein Kiel por 4-2. O resultado não diz o que é, um daqueles jogos em que o resultado não diz o que foi a partida. O Holstein Kiel deu trabalho. É uma derrota dolorosa para o Holstein Kiel. É uma derrota dolorosa porque não merecia ter perdido de tanto. Poderia ter perdido? Sim, poderia, mas não merecia ter perdido de tanto. O Kiel segue na lanterna da competição e o Eintracht Frankfurt é a surpresa do início da temporada. Está em 2º colocado com 12 pontos. O Eintracht Frankfurt do Dino Topmöller tem sido alçado à 2ª colocação da Bundesliga nesse momento, com os golzinhos ali de Marmouche, que foi o responsável por fazer 2 gols e dar 2 assistências no jogo contra o Holstein Kiel. Um cara que tem sido importante, é um dos bons jovens dessa Bundesliga, com um potencial muito grande. Aliás, a dupla Marmouche e Ekitike são jogadores com grande potencial de se tornarem grandes craques no futuro. Eu ainda vejo um pouquinho de receio, talvez isso seja só um início de temporada bem importante, bem interessante com o Frank. Prefiro não comentar muito mais, porque eu ainda não acho que é uma equipe ainda que oscila em alguns momentos, o Frankfurt. Então, assim, não sei se vai permanecer durante muito tempo por aqui, rondando as primeiras posições da Bundesliga. Vamos ver o que se passa. O Marmouche tem tido um início de temporada fantástico, assim como o Ekitike, mas o Marmouche hoje é o artilheiro da Bundesliga, tem 6 gols. Como eu falei, essa dupla de ataque com Ekitike e Marmouche são jogadores jovens com muito potencial. Por último, vamos falar mais especificamente sobre o empate do Stuttgart contra o Wolfsburg. O Stuttgart está em 8º colocado, empate contra o Wolfsburg, depois que Karasor foi expulso de maneira injusta. Inclusive, a expulsão do Karasor, ela foi ponto importante dentro dessa partida, que foi o que permitiu também que o Wolfsburg conseguisse a virada do jogo, mas o Stuttgart conseguiu um empate ao final da partida, praticamente no final da partida. Esse é o tipo de jogo que o Stuttgart pode considerar como vitória. É um pontinho conquistado, não foi 2 pontos perdidos. Atualmente, como disse, é o 5º colocado e o Wolfsburg em 13º com 4 pontos. Tá ali no bolo, de baixo para a zona de rebaixamento, 13º colocado com 4 pontos, menos 1 de saldo. É uma equipe muito desequilibrada. Faz 10 gols, toma 11. Pois bem, muito bem. Temos aqui agora um Heidenheim que vence o Mainz por 2-0, resultados que se esperava. Um Gladbach que vence o Union Berlin por 1-0. E eu acho que é isso. É uma rodada que termina o Bayern em 1º, o Frankfurt em 2º, o Leipzig em 3º e o Leverkusen em 4º. 5º o Borussia e em 6º o Heidenheim. Temos que chamar um pouquinho a atenção do Heidenheim, né, cara? O Heidenheim que subiu, foi promovido à primeira divisão, faz uma campanha, um início de temporada bem legal. Por tudo que a gente sabe que o Heidenheim tem à disposição para fazer esse tipo de campanha. É como eu falei, tem gente com muito menos fazendo muito mais. A rodada 5 termina desse modo, pessoal. Então eu acho que consegui fazer dar uma passada geral no que aconteceu na 5ª rodada e sigo prometendo a vocês que a cada rodada teremos um vídeo novo. Sigamos pela frente, espero que tenha contribuído com alguma coisa para vocês e até mais. Falou!